Olá, sejam bem-vindos ao quarto capítulo da nossa maratona. O início da jornada, oficina de RPG para iniciantes. E hoje vamos aprofundar mais informações sobre sistemas e também sobre cenários. Então vamos falar sobre as características aí dos sistemas e dar mais algumas dicas de escolha de cenário para você que ainda está em dúvida de como iniciar o seu jogo. Vamos começar? Pessoal, vamos voltar a falar de sistemas. Só que hoje eu vou falar sobre características. Né? Eu fiz aqui uma divisão sobre vários sistemas, dividindo eles por categorias, né, e diferenciando eles. Sistemas de RPG não têm uma classificação muito clara. Né? Existem milhares de sistemas de RPG, desde a publicação do Dungeons and Dragons, que foi o primeiro, e muitas regras, muitas coisas que foram criadas nos sistemas foram aproveitadas em sistemas que foram criados posteriormente, o que torna, né, uma classificação dos tipos de sistema uma coisa um tanto complicada. Mas a ideia aqui é fazer um apanhado aí de algumas características que podem ter os sistemas e ajudar, né, na escolha de vocês quando forem iniciar aí uma partida de RPG ou uma campanha, né? É interessante só notar que assim, essa classificação que eu estou fazendo é uma coisa baseada na minha experiência, como outras coisas que eu disse nesses vídeos, não é uma regra, né, escrito em pedra. Então, muitas pessoas podem achar várias outras características que diferenciam um sistema do outro. Né? Como eu disse, não existe uma classificação, né, para sistemas. Né? As pessoas costumam diferenciar eles por características de um sistema ou outro. Né? E muitos usam como régua, né, como grau de comparação, principalmente o D&D, por ter sido lá o primeiro publicado. Mas existem hoje muitos outros tipos de sistema, inclusive, que não tem nenhuma relação com o D&D. Então, primeiro, vamos começar falando sobre os sistemas mais tradicionais versus sistemas narrativos. Os sistemas tradicionais, os narrativos, eles têm uma diferença nas regras, no impacto que elas causam dentro da história. Em sistemas mais tradicionais, as regras são utilizadas para soluções de conflito e, por isso, não afeta tanto a história. Na verdade, os jogadores e o mestre vão decidir o que vai acontecer e quando houver algum conflito, né, que seja necessário saber se o personagem conseguiu algo ou não, então são utilizadas as regras do sistema, né, para esses testes. Em sistemas narrativos, isso já é um pouco diferente. Dependendo do sistema, existem regras que podem afetar a história. Uma coisa comum, por exemplo, em sistemas narrativos, uma regra que existe em alguns, é, por exemplo, a do sucesso parcial, né, o sucesso completo e falha, aonde o sucesso parcial faz com que o personagem consiga aquilo que está tentando fazer, mas existe uma consequência. A partir disso, essa consequência ela tem que ser criada ali pelo mestre ou pelos jogadores, dependendo ou em conjunto, né? Dependendo do sistema. Então, esses sistemas narrativos eles têm alguns recursos que podem modificar ali a história. Então, eles têm mais essa pegada, além também de muitos sistemas encorajarem os jogadores também de moldar o cenário, moldar a história mais do que num sistema mais tradicional, onde ficam as informações mais na mão do mestre, do cenário,
de personagens. Em sistemas narrativos há um encorajamento aí dos jogadores de conduzir mais aí a criação do cenário, né? Tem uma participação maior, ainda que a aventura e muitas vezes o cenário fique mais a cargo do mestre. Então essa é aí uma diferença que existem entre sistemas, né? O sistema mais narrativo e o sistema mais tradicional, né? Nenhum dos dois é melhor ou pior, mas tem pessoas que preferem mais o sistema narrativo, tem pessoas que preferem mais o tradicional. Eu posso citar 2 exemplos aí, o D&D, por exemplo, como um sistema mais tradicional, e, por exemplo, o Fate como um sistema mais narrativo. Mas a gente tem dezenas de exemplos aí de sistemas mais tradicionais ou mais narrativos. Uma outra divisão, que também eu achei importante citar, que existe entre sistemas, é a questão da complexidade de regras, né? Nós temos sistemas com regras mais pesadas e sistemas com regras mais leves. A grande diferença é o que se tem que aprender para jogar. Em sistemas mais pesados existem muitas regras, às vezes os sistemas são realmente um livro enorme, um calhamaço, né? E se caso o mestre do jogo e os jogadores queiram usar a maioria das regras, ou todas elas, eles vão ter que ter um estudo maior, vão ter um início um pouco mais difícil, até se acostumarem com essas regras. Em sistemas mais leves, as regras são poucas, né? Dependendo do sistema, pode inclusive ter muitas lacunas aí para serem preenchidas pelo mestre e pelos jogadores. Para o pessoal iniciante, eu recomendaria sempre escolher um sistema com regras mais leves, né? Menos regras. Até para facilitar aí o início do jogo, né? Ninguém ficar muito tempo lendo regras, né? E isso atrapalhar o início do jogo. A ideia é jogar. Mas independente do caso, também não existe aí um problema de ter regras leves ou ter regras mais pesadas, ter mais regras. Isso depende muito do gosto dos jogadores e do mestre. A gente tem, por exemplo, o Rule Master, que é um sistema antigo que é considerado bastante pesado, né? As jogadas dos jogadores teriam que ser sempre verificadas em tabelas enormes, né? É um sistema que ele é considerado aí bastante pesado, né? GURPS também, muitos consideram pesado, embora é um sistema que eu goste e não concordo exatamente com isso. Eu acho que ele tem regras pesadas para a criação de personagens, leva mais tempo. Mas durante o jogo é bastante simples a condução, né? Tanto para o mestre quanto o aprendizado dos jogadores ali também é bem fácil de jogar, né? Mas eu acho que a parte de criação de personagem realmente é um pouco complexa para quem não está acostumado. E a gente tem sistemas bastante simples, como por exemplo o 3DT Alpha, que eu já tinha citado no vídeo anterior, o Old Dragon, que é um sistema aí semelhante ao D&D, pelo menos aos D&Ds mais antigos. São sistemas que são mais simples. E também existe toda uma leva aí de sistemas minimalistas, né? Onde muitas vezes as regras estão todas em uma página, né? Ou então em poucas páginas, e que muitas vezes para a solução dos conflitos são usados para o ímpar, né? Pedra, papel e tesoura, moedas, né? Cara ou coroa. Então existem sistemas extremamente simples para quem quiser utilizar. Então, como eu tinha dito, não existe muita diferença assim, de um para o outro. Se você gostar de regras leves, escolha as regras leves. Se gostar de regras pesadas, escolha regras mais pesadas, ou seja, mais regras. Mas isso é mais uma questão de gosto dos jogadores, né? Tem pessoas que gostam muito de sistemas que têm mais regras, porque muitas vezes são mais realistas, né? Tem mais opções. Então, há bastante sistemas assim que são apreciados por algumas pessoas. Assim como tem muitas pessoas que preferem focar o jogo mais na narrativa, na história, e deixar as regras um pouco mais de lado, né? E só utilizar regras quando realmente precisa. E acabam indo para esse lado aí de sistemas mais simples, né? Inclusive esses minimalistas, né? Com pouquíssimas regras. Tá? Aqui também não temos nenhum problema entre um e outro.
Mas eu recomendaria para quem está começando, não conhece muito de RPG, sempre tentar começar com um sistema mais simples. E, ao longo do tempo, testar os sistemas mais complexos e, se gostar, né, migrar para esse tipo de sistema. Outra diferença também entre sistemas que a gente pode, que são notáveis, assim, a gente pode encontrar, são sistemas que são baseados em classes, né, e sistemas que são baseados em habilidades. Por exemplo, o D&D é um sistema que ele é baseado em classes. Quando você cria um personagem, tu vai escolher sempre uma classe de personagem, além de outras coisas, mas uma delas é a classe. A classe ela é um conjunto de habilidades ali que demonstram o que o personagem sabe fazer. São coisas bem simples como um guerreiro, um mago, né? Um feiticeiro. Então são conceitos bem simples de, mesmo quem nunca jogou D&D, entender o que aquele personagem ali, o que aquela classe vai fazer, né? Então, quase todos os jogos que são semelhantes ao D&D são jogos que utilizam classes, né? Então o jogador vai escolher uma classe ali para jogar, e inclusive essas classes normalmente se complementam, né? Um grupo de D&D clássico vai ter aí 4 classes, pelo menos, né? Então esse tipo de jogo é bastante comum por classes. Por outro lado, temos jogos que se baseiam em habilidades, aonde o personagem ele não vai escolher uma classe, sim, ele vai escolher habilidades, né? E o que ele sabe fazer. Então, independente do tipo de personagem que se quer fazer, ele pode ser bom com uma espada e ser bom com magia, mesmo que uma coisa, por exemplo, num D&D não tenha nada a ver com a outra, são classes diferentes. Em um jogo baseado em habilidades, isso é possível, né? Aí nós temos uma diferença interessante, porque no caso de jogos baseados em classes, não existe assim tanta customização de personagem. Embora existam, claro, as multiclasses, pode ter mais de uma classe, mas as classes, elas, se eu tiver 2 personagens de uma mesma classe, eles não têm tanta diferenciação, né? E já em jogos baseados em habilidades, existe uma customização maior do personagem. Então jogos como GURPS, por exemplo, né, permitem que se escolha perícia por perícia do personagem e tenha-se uma customização maior. Aí também a mesma coisa das outras diferenças entre sistemas. Nós não temos uma vantagem por jogar com classes ou uma desvantagem de jogar com um sistema de habilidades, né? É mais uma questão de gosto. Claro, é uma característica do sistema de classes ter menos customização, né? Tu não pode ter, por exemplo, uma habilidade de cada classe, tu vai ter as habilidades daquela classe, no máximo de uma segunda, né, ou terceira, né, se tiver uma multiclasse, mais de uma classe, o personagem. Já num sistema onde o personagem é baseado em habilidades, ele pode ter habilidades variadas. O personagem é mais customizável e dificilmente um personagem vai ficar parecido com outro, né, de outro jogador. Mesmo que sejam 2 guerreiros, provavelmente vão ser com perícias, né, de combate totalmente diferentes em um sistema baseado aí em habilidades. Não tem melhor ou pior. Vai muito isso do gosto do jogador e do mestre. Então são coisas que simplesmente é interessante que tanto o mestre quanto os jogadores, ao pensar em um sistema, pensem nesses detalhes. São coisas que podem ser escolhidas. Ou também ao longo do tempo, conforme forem conhecendo os novos sistemas, se atentem a esses detalhes para ver qual é o estilo de jogo de preferência e quais desses tipos de jogos preferem. Tá? Uma outra questão também interessante é que essas diferenciações que eu fiz aqui não tornam nenhum jogo melhor ou pior. Tá? Todas essas questões são apenas para diferenciar, né? E cada jogador aí, cada pessoa definir o que prefere, né? E também eu sempre aconselho a experimentar jogos diferentes, né? Sistemas diferentes, porque cada sistema ele vai ter aí um gosto diferente. E aí, mesmo que vocês estejam jogando no mesmo cenário. Por exemplo, nós temos no Brasil 2 jogos publicados, no caso Rastro de Cthulhu e o Chamado de Cthulhu.
que basicamente são sistemas que tratam do cenário aí de horror cósmico de Lovecraft, né? E embora os dois jogos tratem basicamente do mesmo tipo de cenário, mesmo tipo de jogo, ou seja, horror cósmico lá nos anos 20, anos 30, né? Detetives investigando horrores desconhecidos e ficando loucos, o Rastro de Cthulhu, né? E o Chamado de Cthulhu, eles acabam tendo diferenças, né, por o Chamado de Cthulhu ser um sistema mais antigo, lá de 81, ele ser mais tradicional, e o Rastro de Cthulhu ser um sistema mais novo, já dos anos 2000, e ser mais narrativo. Então, mesmo sendo o mesmo tipo de cenário, mesmo tipo de gênero, né, terror, ainda assim, os dois sistemas têm diferenças aí para quem for jogar um deles. Né? Eu recomendaria jogar os dois, pois são sistemas bem interessantes. Né? Mas eles dão experiências diferentes de jogo. Né? Então é interessante notar isso. Né? Que essas diferenças que eu estou colocando aqui podem gerar experiências diferentes de jogo. E é interessante experimentar jogos diferentes, né, com regras diferentes e experiências diferentes. Mesmo que os jogadores e o mestre estejam jogando muitas vezes em um mesmo cenário ou uma mesma campanha, dependendo do tipo de cenário e campanha, é possível até mudar de sistema, se isso for de interesse de todos. Bom, então essas são minhas dicas aí quanto a características de sistemas. Né? Vamos falar agora de cenários, vamos passar para o segundo tópico, mas antes da gente passar para esse tópico, só uma coisa bastante importante. Não existe, né, sistema melhor ou pior, tá? Essas características não são colocadas aqui para a gente debater e definir algo melhor ou pior. Todas elas são questões de gosto dos jogadores, certo? Bom, então tá, vamos passar para o nosso próximo tópico. Ok, pessoal, vamos então ao nosso segundo tópico. Vamos falar mais um pouquinho de cenários. No vídeo de ontem eu já falei sobre cenários, falei sobre a questão de ser bem simples, né? E isso falando mais sobre criação. Né? Em vídeos futuros, aí, mais para o final da maratona, onde eu vou falar sobre campanhas, eu vou falar mais sobre a criação de cenários de RPG. Então algumas dicas de criação eu vou deixar para esses vídeos futuros. Mas o que eu queria falar sobre cenários? Mais dar algumas dicas sobre escolhas, né? Principalmente para quem está iniciando e pode ter alguma dificuldade para escolher aí um cenário. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso. Bom, muitos jogos de RPG só existem, na verdade, por causa do seu cenário. Né? Então, por exemplo, o RPG de Hora de Aventura, o RPG do filme Alien, o RPG do Conan. Esses são RPGs que foram criados como adaptações, né, de franquias, nesse caso um desenho animado, um filme, né, as histórias clássicas do Conan. E eles foram criados para utilizar aquele cenário que já é famoso na cultura pop. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Né? Que para iniciar um jogo, principalmente para iniciar um grupo de RPG, pode ser bastante interessante, em vez de tentar criar um cenário, ou mesmo pegar um cenário clássico de RPG, como os vários cenários de D&D, o pessoal escolher um cenário e que já se sintam mais à vontade. Né? Existem, por exemplo, vários RPGs também que vêm com um cenário, como o Tormenta 20, que eu tinha comentado ontem, né? Mas pode ser um pouco intimidador jogar em um cenário desconhecido, se ninguém tem experiência com RPG. Já escolhendo aí um cenário, por exemplo, como o de Conan, pode ser que alguns jogadores já conheçam, tenham visto os filmes do Conan, ou lido os quadrinhos, enfim, os livros, né, os contos, e se sintam mais à vontade. Assim como, por exemplo, nós temos RPG de Star Wars, publicado aqui no Brasil pela Galápagos, né, que praticamente todos aí que o pessoal mais geek, né, nerd, conhece. E também pode se sentir à vontade aí jogando nesse cenário.
Então a dica aqui é que, em vez de tentar criar um cenário ou usar um cenário clássico, que talvez o mestre não se sinta tão à vontade, ou os jogadores, né, por não conhecerem profundamente, usarem aí algum tipo de cenário mais conhecido. E muitos desses cenários conhecidos têm jogos próprios, né, como esses que eu citei aqui, mas existem muitos outros, né, jogos baseados em franquias de sucesso, seja cinema, né, séries, desenhos. Então pode ser que o pessoal sinta mais à vontade. Além disso, é claro, a gente pode também, dependendo do sistema que foi escolhido, como se for utilizado sistemas genéricos, né, como por exemplo GURPS, Savage Worlds, Fate, nós podemos muito bem utilizar cenários históricos, né, que nós conseguimos material em qualquer livro de história ou na internet, né? Eu posso, por exemplo, jogar Savage Worlds na Segunda Guerra Mundial, né, por exemplo, ou durante a Guerra Fria, e assim por diante. Tá? Então, o nosso papo aqui hoje sobre cenários é dar mais essa dica aí de, daqui a pouco, facilitar, né, esse início e escolher algum cenário pronto ou utilizar mesmo o nosso mundo real e aí em determinada época. Por exemplo, eu posso situar uma campanha, né, no Império Romano, e se eu quiser informações, basta abrir qualquer livro de história para saber como é que as coisas funcionavam em Roma. Desde que eu tenha um sistema que comporte, né, os combates, né, com espadas, enfim, combate mais medieval, como um D&D ou qualquer outro, eu posso tentar utilizar aí cenários históricos, né, ou cenários mais realistas, né. Além, claro, como eu disse antes, da questão de usar cenários aí, franquias conhecidas, né. Como, por exemplo, existem muitos sistemas aí de super-heróis, e se eu tiver dúvida, por exemplo, que em vez de criar um cenário de super-heróis próprio, eu posso muito bem situar aí os meus personagens com superpoderes dentro de um mundo aí com personagens da Marvel, né, ou da DC, por exemplo. Aproveitando aí todo o sucesso que essas franquias fazem aí no cinema. Certo? Então, pessoal, acho importante, isso eu não tinha comentado ontem, falei mais sobre, comece pequeno, né, crie um cenário básico, mas talvez seja mais importante para começar a jogar ter um cenário que não seja original, mas que sim, todos se sintam à vontade. Certo? Bom, pessoal, para encerrarmos o nosso vídeo de hoje, uma última dica. Independente do cenário escolhido, independente do sistema escolhido, sempre lembrem, o importante é que todos estejam se divertindo. Então, tanto a escolha de cenário quanto de sistema deve passar aí por todos os jogadores e pelo mestre, né? Se todos gostarem do sistema, independente da característica dele, se todos gostarem do cenário, independente de onde ele é, como ele é isso que importa. O importante é que todos gostem do jogo e se divirtam, né? E caso um sistema não agrade, depois de uma partida, ou um cenário não agrade, lembre-se que sempre você pode trocar de sistema, trocar de cenário e iniciar um novo jogo. Certo? Então, pessoal, espero que as dicas tenham ajudado, né? Divirtam-se. E se gostaram do vídeo, não esqueçam aqui de se inscrever no canal do Coletive, de curtir o vídeo. E qualquer dúvida, comentem aí, que a gente responde assim que possível, certo? Até amanhã e até mais, pessoal!